Milionário proibiu a esposa de entrar no porão por 38 anos. Após o funeral, ela entrou e desmaiou. Desde que se casou com Ricardo, um homem de fortuna incalculável, Clara sentiu que uma sombra crescia na enorme mansão onde viviam. Ele nunca deixou que ela chegasse perto do porão. É perigoso, dizia, com aquele olhar duro, quase ameaçador. Mas para Clara, essa proibição era um grito silencioso, uma ferida que pulsava fundo na sua curiosidade. 38 anos ouvindo portas trancadas, passos furtivos indo e vindo no corredor, lendas sussurradas pelos empregados, risos secos e olhares desconfiados. No dia do funeral, o ar parecia pesado demais. O céu desabava num silêncio de mágoa e mistério. Clara sentiu um nó no peito. As mãos tremiam como se tentassem se soltar de um aperto invisível. Ela sabia que, embora a casa estivesse cheia de lembranças, havia algo enterrado na escuridão do porão que ninguém nunca ousou revelar. De repente, uma vontade explosiva a tomou. A proibição, com a chuva tamborilando nas janelas e o vento chacoalhando as folhas secas do jardim. Clara desceu as escadas rangentes que levam ao porão. Cada degrau soava como um aviso, um grito abafado que se dissipava nas paredes frias. O ar ficou úmido e pegajoso, carregado de odores estranhos. Mofo, metal velho, um cheiro indefinível que parecia estar vivo, respirando junto com ela. Chegou à porta, trancada. O bater do coração explodiu nos seus ouvidos. Procurou pela chave que conhecia de cor, um objeto pequeno, antigo, que Ricardo tinha e que nunca permitiu que ela usasse. Tremendo, pôs a mão no coldre da gaveta da sala e a encontrou. Guiada por um impulso frenético, destrancou a porta. No instante em que abriu, uma escuridão espessa a engoliu. Tudo ficou preto. Clara sentiu o frio mortal da escuridão lhe tomar o corpo. O braço escorregou, os olhos cerraram e o mundo se apagou. Quando voltou a si, um cheiro de ferro e veludo velho estava no ar. Luz fraca de uma lâmpada antiga iluminava um cenário que parecia saída de um pesadelo. Pilhas de caixas quebradas, objetos retorcidos, armas enferrujadas, roupas rasgadas, cliques metálicos e sombras dançantes se espalhavam pelo chão forrado de papéis que falavam de crimes, de uma história torta que havia sido enterrada ali, junto com a fama do marido. Clara engoliu em seco, sentindo-se invadida. Não só pelo medo, mas também pela certeza de que ninguém jamais deveria ter colocado os pés naquele lugar. Algo se moveu no canto do porão, um sussurro quase inaudível. Ela sentiu um olhar pesado cravado nas costas, uma presença que não deveria estar ali. O medo pisou no peito, congelou as pernas e embotou os sentidos. Quem guardava aqueles segredos? Uma voz na sombra? Um familiar? Um inimigo? O chão parecia ruir sob seus pés. Clara soube naquele instante. Sua vida nunca mais seria a mesma. Revelar a verdade poderia destruir tudo o que ela conheceu. Silenciar, no entanto, seria aceitar uma mentira que corroía até os ossos. E, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Clara ficou paralisada, a respiração prendida. O cheiro metálico no ar intensificou seu terror. O que ela estava vendo era muito além do que podia imaginar. As sombras balançavam ao seu redor, e enquanto seus olhos se ajustavam à luz fraca, ela percebeu que havia algo mais.
uma figura imóvel na escuridão. Era um homem. Um homem velho, de cabelos grisalhos e vestes rasgadas. Ele enxergou Clara, e seu olhar a atravessou como uma lâmina afiada. Você finalmente veio, ele murmurou, a voz rouca ecoando nos ecos do porão. Ela sentiu o pânico subir, e mesmo assim, um fio de curiosidade a prendeu ao lugar. Quem é você? Clara perguntou, sua voz tremendo. A figura sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era um sorriso de quem conhece os segredos mais obscuros. Eu sou o que restou a ti, o guardião. Nesse instante, um grito distante cortou o silêncio. Clara quase pulou. O som era familiar, um grito que reverberou nos recessos de sua memória. E uma imagem se formou. Sua própria voz, chamando por Ricardo anos atrás, implorando por amor. Mas a imagem se distorceu, e um novo sentimento cresceu dentro dela. Ricardo, ele! Clara começou, mas o guardião interrompeu. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele eram como um golpe. Os segredos desse lugar não pertencem a você, Clara. Eles pertencem à sua família. Você é a última das responsáveis. Minha família? O que você quer dizer? Ela estava confusa, o nó em seu peito apertando ainda mais. O que está acontecendo aqui? Vá até a parede, ele disse, apontando. Clara se aproximou, coração martelando no peito. As paredes eram frias e úmidas. Ao tocá-las, sentiu uma vibração. As marcas, os arranhões, eram nomes, nomes de sua própria linhagem, de pessoas que estiveram ali antes dela, presas em um ciclo de dor e traição. Você sempre deveu uma prova. Agora é a sua vez. Quando Clara virou-se lentamente, o guardião já não estava mais. No seu lugar, uma pequena caixa enferrujada. Tremendo, ela abriu e um brilho vermelho surgiu, iluminando seu rosto. Era uma pistola antiga, polida e letal. Ali, no porão do marido, que a cercava de mistério, Clara compreendeu. A verdade que a oprimia não era apenas sobre segredos. Era uma herança obscura. Uma escolha a ser feita. E antes que pudesse processar, outro grito ecoou, mais perto agora. Clara não estava sozinha. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. A história dela, a de Ricardo, até o que ela achava que conhecia sobre o amor e a traição. O que você vai fazer, Clara? A voz murmurante parecia perguntar. O coração dela disparou mais uma vez, e a pergunta ecoou em sua mente como um desafio. O porão, agora cheio de sombras e segredos, a convocava a um destino que poderia ser desastroso ou libertador. Clara permaneceu paralisada, segurando a pistola antiga. O silêncio do porão a envolvia como uma bola de fogo, se expandindo com cada segundo. Então, um novo grito penetrou o ar pesado. Desta vez, estava mais perto. Clara virou-se abruptamente, o coração disparado. Uma porta no fundo do porão, que ela nunca havia notado antes, estava se abrindo lentamente. A luz fraca iluminou uma figura. Um homem jovem saía, rosto pálido, olhos arregalados. Era Lucas, o filho de Ricardo. Clara? Ele perguntou, a voz embargada. O que você está fazendo aqui? Ela ficou em choque. Lucas tinha desaparecido anos atrás. Um mistério nunca solucionado. O que ele estava fazendo no porão? Ele parecia tão perdido quanto ela. Um turbilhão de emoções passou pela mente de Clara, misturando confusão e receio. Não pode ser você, ela sussurrou, ainda segurando a pistola. Todos pensavam que você estava morto. A realidade a atingia como uma marretada. Como era possível? A expressão de Lucas era uma mistura de alívio e medo. Eu não estou morto. E você precisa me ouvir.
Ricardo fez coisas horríveis. Ele me prendeu aqui. Clara hesitou. As lembranças de sua vida com Ricardo a puxavam de volta. Os sorrisos, os momentos queridos. Mas agora aqui estava Lucas, e as palavras dele escavavam os alicerces daquele amor. Por que ele faria isso? O nó no peito de Clara se apertava. Porque ele tinha medo. Ele sabia que eu poderia descobrir a verdade. E a verdade sobre você também. Lucas deu um passo à frente e Clara sentiu uma onda de raiva e confusão. A verdade sobre quem você realmente é. A pistola tremeu em suas mãos. O que você quer dizer? Eu sou Clara, esposa de Ricardo. Não, Clara. Você é mais do que isso. Você é uma parte de tudo isso. Ele gesticulou para as caixas em volta, para as sombras que dançavam. A história da sua família está entrelaçada aqui, e você precisa saber antes que seja tarde demais. Clara sentiu o ambiente girar. As paredes pareciam querer a engolir. O que minha família tem a ver com tudo isso? Lucas respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Ricardo não só te escondeu a verdade sobre mim, mas também sobre o que realmente aconteceu com a sua família. Cada um dos seus antepassados neste porão. Eles foram apanhados em uma trama de traição, e você está no centro de tudo isso. Então um barulho ensurdecedor ecoou pelo lugar. A porta que Lucas abriu se fechou abruptamente, trancando-os. Clara sentiu o pânico subir enquanto olhava para Lucas, que agora estava tão perto, quase como um aliado, mas também como uma ameaça. O que vamos fazer? E naquele instante, a lâmpada começou a piscar, como um presságio. Clara percebeu que estavam prestes a perder a chance de escapar, e a revelação que Lucas estava prestes a fazer poderia não apenas mudar tudo o que acreditava, mas também determinar seu destino. O quanto ela realmente conhecia Ricardo, e mais importante, quem ela realmente era. Clara estava paralisada, segurando a pistola antiga. O silêncio do porão parecia querer afogá-la em um mar de incertezas. A atmosfera espessa e pesada quase fazia o coração dela parar. Então, outro grito cortou o ar, mais próximo, crescente em aterrorizante intensidade. O pânico subiu, como fogo. Clara! A voz de Lucas arrancou de seus pensamentos. Precisamos sair daqui. Ele parecia tão assustado quanto ela, mas algo no olhar dele a fazia hesitar. Quando Clara virou novamente a cabeça, a porta que Lucas havia aberto estava fechada. Mas antes que pudesse questioná-lo, um estrondo profundo reverberou nas paredes. O chão tremeu levemente, e Clara teve a impressão de que a casa inteira estava despertando. Era como se as sombras estivessem se tornando mais densas, mais vivas. Eles não vão perder a oportunidade, Lucas disse, sua voz quase um sussurro. O passado voltará para nos assombrar. Para onde você quer que eu vá? Clara estava a ficar fora de si. O medo a tinha envolvido como uma segunda pele, e a pistola em sua mão parecia cada vez mais pesada. Essa história, essa verdade que você menciona, o que realmente aconteceu? Lucas encarou-a com um olhar intenso, e Clara se lembrou de algo que a havia perturbado. Ele parecia mais velho. Como se os anos passados nas sombras do porão tivessem marcado o rosto dele de um jeito inquietante. Clara, tudo isso foi uma armadilha. A verdade sobre você, sobre mim, sobre sua família. Ricardo fez isso, mas ele não é quem você acha que é. A voz dele estava tremendo agora, mais intensa. Ele não é só seu marido. Ele é seu pai. As palavras dele ecoaram de forma estrondosa. Clara recuou,
choque e incredulidade a golpeando como se um guarda-chuva quebrado tivesse caído sobre ela. O quê? Não! Isso não pode ser verdade! Sua mente girava, tentando arrumar os fragmentos desse novo quebra-cabeça. É por isso que ele me prendeu. Ele sabia que eu compartilhava o mesmo sangue e que poderia revelar a verdade sobre sua linhagem. E agora você está presa neste ciclo. Clara sentiu um nó no estômago. As lembranças felizes com Ricardo começaram a se desfazer como papéis queimados. Como ele pôde esconder isso? Percebeu que tudo ao seu redor estava em chamas, e a pistola ameaçava escorregar de suas mãos trêmulas. Você está mentindo. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O desespero tomou conta, e ela se encolheu sob o peso da revelação. Pode ser uma mentira, uma armadilha. Olha ao seu redor, Lucas exclamou, gesticulando para a escuridão. Essa não é só a casa, é a história da sua família. E não estamos sozinhos. Nesse momento, uma sombra se mexeu, esgueirando-se por trás de caixas enferrujadas. Clara sentiu um sudário de horror cobrir o peito. Uma figura emergiu da escuridão, seus olhos brilhando como lanternas em uma noite sombria. Chegou a hora, sussurrou a figura, sua voz ecoando pelo porão. Mas a realidade de quem aquela pessoa era veio à tona como um soco no estômago. Era Ricardo, mas não era o homem que ela conhecia. O semblante dele estava marcado, como se o peso do passado o tivesse consumido. Você se meteu em algo maior do que imagina, Clara, ele declarou, olhando diretamente para ela com um brilho intenso. Uma aura de poder emanava dele, e a verdade mais chocante finalmente a atingiu. Tudo o que ela conhecia poderia desmoronar bem diante de seus olhos. E a conexão familiar que foi revelada ameaçava tudo o que havia construído até então. Clara estava prestes a descobrir não só quem realmente era, mas também o que o destino reservado para ela. Com a respiração entrecortada, ela se virou para Lucas. E agora, o que nós vamos fazer? As perguntas ecoaram em sua mente, mas o tempo estava acabando. A verdade obscurecida estava prestes a ser revelada, e a linha entre o amor e a traição estava se dissolvendo em um mar de incertezas. O que tinha se perdido na escuridão estava voltando à luz, e Clara estava prestes a ser puxada para um abismo que poderia consumir tudo. Clara estava paralisada, segurando a pistola antiga. O silêncio do porão parecia querer afogá-la em um mar de incertezas. A atmosfera espessa e pesada quase fazia o coração dela parar. Então, outro grito cortou o ar, mais próximo, crescente em aterrorizante intensidade. O pânico subiu como fogo. Clara! A voz de Lucas a arrancou de seus pensamentos. Precisamos sair daqui! Ele parecia tão assustado quanto ela, mas algo no olhar dele a fazia hesitar. Quando Clara virou novamente a cabeça, a porta que Lucas havia aberto estava fechada. Mas antes que pudesse questioná-lo, um estrondo profundo reverberou nas paredes. O chão tremeu levemente, e Clara teve a impressão de que a casa inteira estava despertando. Era como se as sombras quisessem se tornar mais densas, mais vivas. Eles não vão perder a oportunidade, Lucas disse, sua voz quase um sussurro. O passado voltará para nos assombrar. Para onde você quer que eu vá? Clara estava fora de si. O medo a tinha envolvido como uma segunda pele, e a pistola em sua mão parecia cada vez mais pesada. Essa história, essa verdade que você menciona, o que realmente aconteceu? Lucas encarou-a com um olhar intenso, e Clara se lembrou de algo que a havia perturbado. Ele parecia mais velho, como se os anos passados nas sombras do porão tivessem marcado o rosto dele de um jeito inquietante. Clara, tudo isso foi uma armadilha. A verdade sobre você, sobre mim, sobre sua família. Ricardo fez isso,
mas ele não é quem você acha que é. A voz dele estava tremendo agora, mais intensa. Ele não é só seu marido. Ele é seu pai. As palavras dele ecoaram de forma estrondosa. Clara recuou, choque e incredulidade a golpeando como se um guarda-chuva quebrado tivesse caído sobre ela. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, tentando arrumar os fragmentos desse novo quebra-cabeça. É por isso que ele me prendeu. Ele sabia que eu compartilhava o mesmo sangue e que poderia revelar a verdade sobre sua linhagem. E agora você está presa neste ciclo, Clara. Clara sentiu um nó no estômago. As lembranças felizes com Ricardo começaram a se desfazer como papéis queimados. Como ele pôde esconder isso? Percebeu que tudo ao seu redor estava em chamas e a pistola ameaçava escorregar de suas mãos trêmulas. Você está mentindo. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O desespero tomou conta e ela se encolheu sob o peso da revelação. Pode ser uma mentira, uma armadilha. Olha ao seu redor, Lucas exclamou, gesticulando para a escuridão. Essa não é só a casa, é a história da sua família. E não estamos sozinhos. Nesse momento, uma sombra se mexeu, esgueirando-se por trás de caixas enferrujadas. Clara sentiu um sudário de horror cobrir o peito. Uma figura emergiu da escuridão, seus olhos brilhando como lanternas em uma noite sombria. Chegou a hora, sussurrou a figura, sua voz ecoando pelo porão. Mas a realidade de quem aquela pessoa era veio à tona como um soco no estômago. Era Ricardo, mas não era o homem que ela conhecia. O semblante dele estava marcado, como se o peso do passado o tivesse consumido. Você se meteu em algo maior do que imagina, Clara, ele declarou, olhando diretamente para ela com um brilho intenso. Mas nesse instante, uma luz intensa estourou atrás dele, iluminando o porão com uma clareza ofuscante. Clara fechou os olhos, e quando os abriu novamente, viu uma cena surreal. O que parecia ser um passado muito distante começou a se desenrolar à sua frente. O porão agora não estava mais vazio. Sombras muito familiares dançavam nas paredes. Eram rostos de sua família, de seu passado. Vozes ecoavam, gritos de dor e traição se misturavam em um coro ensurdecedor. Eles nunca tiveram escolha. Uma das sombras se destacou. Era uma mulher, perfeitamente reconhecível. Era sua mãe, mas com um olhar de desespero. Tínhamos que proteger você, Clara. O quê? Proteger de quê? Clara perguntou, sua voz já embargada. A cada palavra, a tensão crescia. A atmosfera tornava-se pesadíssima. Do legado que ele carrega. Ele é um traidor, Clara, um usurpador. A revelação rasgou o ar como um raio, cortando o silêncio ensurdecedor. O chão sob ela tremeu de novo, e Clara começou a perder o equilíbrio. As sombras estavam vivas, apontando para Ricardo, apontando para Lucas. De repente, um clarão ofuscante engoliu tudo. Clara gritou, mas o som foi abafado. Quando a visão dela se ajustou, um relâmpago iluminou o porão. Está tudo em risco, Ricardo gritou. Suas feições se distorceram em um desespero tão profundo que Clara não conseguiu entender. A verdade precisa ser selada. Não deixe que descubram. E no fundo do porão, uma porta se abriu, revelando uma luz intensa, como um vórtice chamativo. Clara não sabia se devia correr para a luz ou se afastar da escuridão. Era tudo um caos, e as sombras pareciam gritar. Com o coração disparado e a certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar, ela ficou ali, sem saber qual caminho escolher ou qual o preço a pagar pela verdade que ainda não entendia. Clara estava paralisada, segurando a pistola antiga. O silêncio do porão parecia querer afogá-la em um mar de incertezas. A atmosfera espessa e pesada quase fazia o coração dela parar.
Então outro grito cortou o ar, mais próximo, crescente em aterrorizante intensidade. O pânico subiu, como fogo. Clara! A voz de Lucas a arrancou de seus pensamentos. Precisamos sair daqui. Ele parecia tão assustado quanto ela, mas algo no olhar dele a fazia hesitar. Quando Clara virou novamente a cabeça, a porta que Lucas havia aberto estava fechada. Mas antes que pudesse questioná-lo, um estrondo profundo reverberou nas paredes. O chão tremeu levemente, e Clara teve a impressão de que a casa inteira estava despertando. Era como se as sombras quisessem se tornar mais densas, mais vivas. Eles não vão perder a oportunidade, Lucas disse, sua voz quase um sussurro. O passado voltará para nos assombrar. Para onde você quer que eu vá? Clara estava fora de si. O medo a tinha envolvido como uma segunda pele, e a pistola em sua mão parecia cada vez mais pesada. Essa história, essa verdade que você menciona, o que realmente aconteceu? Lucas encarou-a com um olhar intenso, e Clara se lembrou de algo que a havia perturbado. Ele parecia mais velho, como se os anos passados nas sombras do porão tivessem marcado o rosto dele de um jeito inquietante. Clara, tudo isso foi uma armadilha. A verdade sobre você, sobre mim, sobre sua família. Ricardo fez isso, mas ele não é quem você acha que é. A voz dele estava tremendo agora, mais intensa. Ele não é só seu marido. Ele é seu pai. As palavras dele ecoaram de forma estrondosa. Clara recuou, choque e incredulidade a golpeando como se um guarda-chuva quebrado tivesse caído sobre ela. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, tentando arrumar os fragmentos desse novo quebra-cabeça. É por isso que ele me prendeu. Ele sabia que eu compartilhava o mesmo sangue e que poderia revelar a verdade sobre sua linhagem. E agora você está presa neste ciclo, Clara. Clara sentiu um nó no estômago. As lembranças felizes com Ricardo começaram a se desfazer como papéis queimados. Como ele pôde esconder isso? Percebeu que tudo ao seu redor estava em chamas, e a pistola ameaçava escorregar de suas mãos trêmulas. Você está mentindo! A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O desespero tomou conta, e ela se encolheu sob o peso da revelação. Pode ser uma mentira, uma armadilha. Olha ao seu redor, Lucas exclamou, gesticulando para a escuridão. Essa não é sua casa, é a história da sua família. E não estamos sozinhos. Nesse momento, uma sombra se mexeu, esgueirando-se por trás de caixas enferrujadas. Clara sentiu um sudário de horror cobrir o peito. Uma figura emergiu da escuridão, seus olhos brilhando como lanternas em uma noite sombria. Chegou a hora, sussurrou a figura, sua voz ecoando pelo porão. Mas a realidade de quem aquela pessoa era veio à tona como um soco no estômago. Era Ricardo, mas não era o homem que ela conhecia. O que você fez, pai? Ele questionou, a voz tremendo. Você não entendeu as consequências. Eu fiz o necessário. Ricardo retrucou. O legado deve ser protegido. Clara, você não pode saber a verdade. E nesse momento, algo começou a rugir no fundo do porão. O chão tremeu como se uma criatura adormecida estava prestes a acordar. Clara olhou para Lucas, a confusão e o medo precisando encontrar uma saída. Naquele instante, a lâmpada acima começou a piscar de forma frenética e, com um estalo, apagou-se, mergulhando o porão em escuridão completa. Não, Clara gritou. E quando a luz piscou de volta, Ricardo estava diferente. Olhos injetados de sangue, uma expressão animalesca. Clara sentiu seu coração disparar. O que aconteceu com você? Então, tudo estourou. Uma fenda se abriu no chão, e uma luz brilhante e vermelha começou a emanar dela.
Clara e Lucas foram puxados para trás. Ricardo, o que você ativou? Lucas gritou, e a fenda começou a engolir tudo ao redor. Clara se viu sendo arrastada para a borda do abismo. E um par de mãos a segurou. Era Lucas. Ele não tinha expressão de controle, e o medo nos olhos dele dizia que já havia mais segredos a serem revelados. Clara, se a verdade for liberada, não teremos como voltar. Uma sombra crescia rapidamente, tornando-se uma figura robusta, envolta em fumaça. Clara respirou fundo e sentiu que a verdade, seja ela qual for, estava prestes a explodir. E naquele momento, ela percebeu que a conexão entre eles estava além de qualquer laço de amor ou de sangue. Você consegue sentir? O que está a caminho poderia mudar tudo. Segure-se, Lucas gritou, e antes que pudesse entender, a escuridão os envolveu. Ao redor, ecos de gritos, risadas e desespero se misturavam. E a única coisa clara era que no coração do porão, um novo caminho se abria, desafiador e imprevisível. Clara não podia saber se tornaria a salvadora ou a destrutora de tudo o que conhecia. A única certeza era que a hora da verdade finalmente havia chegado. Clara estava paralisada, segurando a pistola antiga. O silêncio do porão parecia querer afogá-la em um mar de incertezas. A atmosfera espessa e pesada quase fazia o coração dela parar. Então, outro grito cortou o ar, mais próximo, crescente em aterrorizante intensidade. O pânico subiu, como fogo. Clara, a voz de Lucas a arrancou de seus pensamentos. Precisamos sair daqui! Ele parecia tão assustado quanto ela, mas algo no olhar dele a fazia hesitar. Quando Clara virou novamente a cabeça, a porta que Lucas havia aberto estava fechada. Mas antes que pudesse questioná-lo, um estrondo profundo reverberou nas paredes. O chão tremeu levemente, e Clara teve a impressão de que a casa inteira estava despertando. Era como se as sombras quisessem se tornar mais densas, mais vivas. Eles não vão perder a oportunidade, Lucas disse, sua voz quase um sussurro. O passado voltará para nos assombrar. Para onde você quer que eu vá? Clara estava fora de si. O medo a tinha envolvido como uma segunda pele, e a pistola em sua mão parecia cada vez mais pesada. Essa história, essa verdade que você menciona, o que realmente aconteceu? Lucas encarou-a com um olhar intenso, e Clara se lembrou de algo que a havia perturbado. Ele parecia mais velho, como se os anos passados nas sombras do porão tivessem marcado o rosto dele de um jeito inquietante. Clara, tudo isso foi uma armadilha. A verdade sobre você, sobre mim, sobre sua família. Ricardo fez isso, mas ele não é quem você acha que é. A voz dele estava tremendo agora, mais intensa. Ele não é só seu marido. Ele é seu pai. As palavras dele ecoaram de forma estrondosa. Clara recuou, choque e incredulidade a golpeando, como se um guarda-chuva quebrado tivesse caído sobre ela. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, tentando arrumar os fragmentos desse novo quebra-cabeça. É por isso que ele me prendeu. Ele sabia que eu compartilhava o mesmo sangue e que poderia revelar a verdade sobre sua linhagem. E agora você está presa neste ciclo, Clara. Clara sentiu um nó no estômago. As lembranças felizes com Ricardo começaram a se desfazer como papéis queimados. Como ele pôde esconder isso? Percebeu que tudo ao seu redor estava em chamas, e a pistola ameaçava escorregar de suas mãos trêmulas. Você está mentindo. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O desespero tomou conta, e ela se encolheu sob o peso da revelação. Pode ser uma mentira, uma armadilha. Olha ao seu redor.
Lucas exclamou, gesticulando para a escuridão. Essa não é só a casa, é a história da sua família, e não estamos sozinhos. Nesse momento, uma sombra se mexeu, esgueirando-se por trás de caixas enferrujadas. Clara sentiu um sudário de horror cobrir o peito. Uma figura emergiu da escuridão, seus olhos brilhando como lanternas em uma noite sombria. Chegou a hora, sussurrou a figura, sua voz ecoando pelo porão. Mas a realidade de quem aquela pessoa era veio à tona como um soco no estômago. Era Ricardo, mas não era o homem que ela conhecia. O semblante dele estava marcado, como se o peso do passado o tivesse consumido. Vocês duas não deveriam estar aqui, disse Ricardo, e um frio cortante percorria o ar. Ele estendia uma mão, mas havia algo ameaçador em seu gesto. Vocês despertaram algo que não pode ser controlado. A expressão de Lucas congelou. O que é que você fez, pai? Ele questionou, a voz tremendo. Você não entendeu as consequências? Eu fiz o necessário, Ricardo retrucou. O legado deve ser protegido. Clara, você não pode saber a verdade. E nesse momento, algo começou a rugir no fundo do porão. O chão tremeu, como se uma criatura adormecida estava prestes a acordar. Clara olhou para Lucas, a confusão e o medo precisando encontrar uma saída. Naquele instante, a lâmpada acima começou a piscar de forma frenética, e com um estalo, apagou-se, mergulhando o porão em escuridão completa. Não! Clara gritou. E quando a luz piscou de volta, Ricardo estava diferente. Olhos injetados de sangue, uma expressão animalesca. Clara sentiu seu coração disparar. O que aconteceu com você? Então tudo estourou. Uma fenda se abriu no chão e uma luz brilhante e vermelha começou a emanar dela. Clara e Lucas foram puxados para trás. Ricardo, o que você ativou? Lucas gritou e a fenda começou a engolir tudo ao redor. Clara se viu sendo arrastada para a borda do abismo e um par de mãos a segurou. Era Lucas. Ele não tinha expressão de controle. E o medo nos olhos dele dizia que já havia mais segredos a serem revelados. Se a verdade for liberada, não teremos como voltar. Uma sombra crescia rapidamente, tornando-se uma figura robusta, envolta em fumaça. Clara respirou fundo e sentiu que a verdade, seja ela qual for, estava prestes a explodir. E naquele momento, ela percebeu que a conexão entre eles estava além de qualquer laço de amor ou de sangue. Você consegue sentir? O que está a caminho poderia mudar tudo. Segure-se! Lucas gritou, e antes que pudesse entender, a escuridão os envolveu. Ao redor, ecos de gritos, risadas e desespero se misturavam, e a única coisa clara era que no coração do porão um novo caminho se abria, desafiador e imprevisível. Clara não podia saber se tornaria a salvadora ou a destrutora de tudo o que conhecia. A única certeza era que a hora da verdade finalmente havia chegado. Clara estava paralisada, segurando a pistola antiga. O silêncio do porão parecia querer afogá-la em um mar de incertezas. A atmosfera espessa e pesada quase fazia o coração dela parar. Então, outro grito cortou o ar, mais próximo, crescente em aterrorizante intensidade. O pânico subiu, como fogo. Clara! A voz de Lucas arrancou de seus pensamentos. Precisamos sair daqui. Ele parecia tão assustado quanto ela, mas algo no olhar dele a fazia hesitar. Quando Clara virou novamente a cabeça, a porta que Lucas havia aberto estava fechada, mas antes que pudesse questioná-lo, um estrondo profundo reverberou nas paredes. O chão tremeu levemente, e Clara teve a impressão de que a casa inteira estava despertando. Era como se as sombras quisessem se tornar mais densas, mais vivas. Eles não vão perder a oportunidade.
Lucas disse, sua voz quase um sussurro. O passado voltará para nos assombrar. Para onde você quer que eu vá? Clara estava fora de si. O medo a tinha envolvido como uma segunda pele, e a pistola em sua mão parecia cada vez mais pesada. Essa história, essa verdade que você menciona, o que realmente aconteceu? Lucas encarou-a com um olhar intenso, e Clara se lembrou de algo que a havia perturbado. Ele parecia mais velho, como se os anos passados nas sombras do porão tivessem marcado o rosto dele de um jeito inquietante. Clara, tudo isso foi uma armadilha. A verdade sobre você, sobre mim, sobre sua família. Ricardo fez isso, mas ele não é quem você acha que é. A voz dele estava tremendo agora, mais intensa. Ele não é só seu marido. Ele é seu pai. As palavras dele ecoaram de forma estrondosa. Clara recuou, choque e incredulidade a golpeando como se um guarda-chuva quebrado tivesse caído sobre ela. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava tentando arrumar os fragmentos desse novo quebra-cabeça. É por isso que ele me prendeu. Ele sabia que eu compartilhava o mesmo sangue e que poderia revelar a verdade sobre sua linhagem. E agora você está presa neste ciclo, Clara. Não, Clara gritou, segurando a cabeça, como se tentar anular a realidade. As lembranças felizes com Ricardo começaram a se desfazer, e a pistola ameaçava escorregar de suas mãos trêmulas. Você está mentindo. O desespero tomou conta e ela se encolheu sob o peso da revelação. Olhe ao seu redor, Lucas exclamou. Essa não é sua casa. É a história da sua família, e não estamos sozinhos. Então, uma sombra se mexeu, e uma figura surgiu da escuridão, seus olhos brilhando como lanternas na noite. Clara ficou paralisada novamente. Era Ricardo. Mas sua expressão estava distorcida. Seus olhos injetados como se carregassem a dor de um inferno pessoal. Vocês não deveriam estar aqui. Ricardo gritou. Mas sua voz soava mais distante, como se ecoasse de uma caverna, misturada com a dor de 1000 lamentos. Você não entende o que está prestes a acontecer. Clara sentiu seu corpo tremular. O que você está escondendo de mim, pai? As palavras escaparam dos seus lábios antes de conseguir pensar. Era um golpe, um choque. Ela sequer sabia se aquilo realmente era verdade. Chegou a hora. Ricardo sussurrou, seu olhar fixo, desafiador. Vocês não podem impedir o que vem a seguir. Antes que pudesse processar, o chão se abriu. A luz verde e pulsante emanava da fenda, engolindo tudo em sua frente. O que estava por vir era mais aterrorizante do que qualquer coisa que já imaginara. Clara viu Lucas desesperadamente agarrado ao chão e entendeu o que estava prestes a acontecer. Lucas! Ela gritou, mas a voz se perdeu em meio ao rugido ensurdecedor que invadiu o porão. Um turbilhão se formou, envolvendo todos. Um eco de risos e gritos perdidos começou a se misturar com a luz, como se algo muito antigo estivesse despertando. E bem nesse momento, uma nova figura surgiu. Uma mulher. Seus olhos eram como brasas. Você fez sua escolha, Ricardo. Sua voz estava cheia de fúria. Clara reconhecia aquela mulher, mas não podia ser. Era alguém que reunia suas memórias. Sua mãe, mas não a que ela conhecia. Uma versão dela que parecia estar do outro lado da vida. Não, não assim, Ricardo gritou. Mas a luz parecia querer consumir tudo. E as sombras dançam como se fossem animadas pela frenética energia da revelação. O universo ao redor se distorcia, e Clara percebeu que a verdade sobre sua família era um labirinto de mentiras, uma prisão tecida com sangue e dor. E assim, Clara ficou ali, suspensa entre o passado e um futuro incerto, a pistolinha tremendo em suas mãos. A única coisa que sabia era que a verdade estava prestes a mudar tudo, e o que essa descoberta significava para ela e para todos ao seu redor estava prestes a se desvelar
como um pesadelo que nunca acabaria. Clara estava paralisada, segurando a pistola antiga. O silêncio do porão parecia querer afogá-la em um mar de incertezas. A atmosfera espessa e pesada quase fazia o coração dela parar. Então outro grito cortou o ar, mais próximo, crescente em aterrorizante intensidade. O pânico subiu, como fogo. Clara! A voz de Lucas a arrancou de seus pensamentos. Precisamos sair daqui! Ele parecia tão assustado quanto ela, mas algo no olhar dele a fazia hesitar. Quando Clara virou novamente a cabeça, a porta que Lucas havia aberto estava fechada. Mas antes que pudesse questioná-lo, um estrondo profundo reverberou nas paredes. O chão tremeu levemente, e Clara teve a impressão de que a casa inteira estava despertando. Era como se as sombras quisessem se tornar mais densas, mais vivas. Eles não vão perder a oportunidade, Lucas sussurrou, o rosto pálido. O passado voltará para nos assombrar. Nesse momento, de repente, a fenda no chão começou a brilhar com uma luz pulsante, quase hipnótica. Clara sentiu seu corpo ser puxado para aquela luz. A primeira impressão que teve foi de que estava prestes a ser engolida por um buraco negro. Mas então veio a voz familiar de sua mãe, ecoando em sua mente e na atmosfera densa do porão. Clara, o que você fizer agora será decisivo. Claro, aquela voz era dela, mas muito mais forte e urgente do que ela se lembrava. O coração dela disparou. Você tem que ter coragem. Não se esqueça de quem você é. Mas uma estranha sensação de dor se instalou em seu peito. A verdade estava lá, diante dela, mas o tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. Lucas, aos poucos, também estava se aproximando da luz. A expressão dele agora era de desespero. Clara, não olhe para isso. Ele estendeu a mão, mas estava longe demais. Então, no momento em que tudo parecia prestes a se desdobrar em revelações, algo diferente aconteceu. As sombras do porão começaram a se agitar com uma força brutal, como se estivessem vivas. A figura de Ricardo se projetou na entrada da fenda, sua presença dominando o espaço. Seu olhar tornou-se mais intenso, mais desesperado. Não deixe isso acontecer, ele gritou. Se você cruzar essa linha, tudo o que você ama vai se desintegrar. Clara hesitou. Ouvia a voz da mãe, mas agora também sentia a intensidade de Ricardo. As duas forças puxavam-na em direções opostas. Ela tinha que decidir. Mas as palavras de Lucas, a súplica dele, cortavam a confusão. Então, algo ainda mais inesperado ocorreu. Uma sombra se separou do fundo. Uma figura emergiu rapidamente, e Clara imediatamente percebeu quem era. Não era apenas Ricardo que estava à frente. Mãe! O choque a atravessou. Clara! A mulher a olhou com um misto de dor e urgência. Fui eu quem selou todos esses segredos. Fui eu quem tentei te proteger, mas não há mais como fugir. A verdade quebrava barreiras e revelava segredos, formando uma tempestade dentro de Clara. O quê? Por que você fez isso? Você escondeu minha linhagem, minha vida. Por quê? Cada palavra parecia um peso a mais em um mundo já repleto de tensão. Por que você não pode saber, Clara? Se você desvendar este legado, será um alvo. Eles virão atrás de você, e o laço que você acha que tem com ele não é o que parece. Clara se sentiu tonta. A confusão a levava à beira da loucura. O que isso significa? Clamorou. Ricardo e eu, nós não somos apenas os seus pais. Existe algo muito maior em jogo. O que você realmente é pode mudar tudo. A linhagem que carrega é tanto uma bênção quanto uma maldição. E o chão sob os pés de Clara começou a desmoronar, engolindo a verdade em uma espiral de dor. Não pode ser assim! Ela tentou se afastar, mas as sombras a cercavam, aprisionando-a. A luz desaparecia e um novo terror surgia. Foi neste momento crucial
que a casa soltou um gemido profundo, e a luz vermelha da fenda se tornou uma onda que engoliu tudo o que estava por perto, levando seus segredos. Uma estrondosa e incontrolável força começou a se formar. Um grito agonizante ecoou no porão, e Clara percebeu que Lucas estava dentro da tempestade. O que você vai decidir, Clara? A voz dela, agora em eco, misturava-se à dos outros, formando um coro que poderia mudar tudo. As sombras começaram a dançar de maneira caótica, e tudo o que Clara sabia estava se esfacelando. O que restaria após essa certeza devastadora? Ela sabia que a sua escolha iria definir não só seu destino, mas o de todos ao seu redor. Mas em meio ao grito ensurdecedor da verdade, o que realmente restaria para ela? A próxima escolha estava prestes a se revelar, mas isso seria uma maldição ou uma libertação? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O brilho da fenda parecia querer devorá-la. As vozes se misturavam em um coro aterrador, e o desespero a envolvia como um manto. Eu não vou deixar você me controlar, Ricardo, Clara gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ricardo hesitou. O olhar dele, antes feroz, agora parecia em conflito. Clara, você não sabe do que está falando. Ele se aproximou, mas as sombras começaram a dançar ao redor dele, como se o quisessem puxar. Você não pode acreditar nele. Ele apontou para Lucas. Eu confio nele, Clara declarou, a determinação tomando conta. A verdade precisa vir à tona. Se você fez algo de errado, precisa se responsabilizar. A luz azul da fenda começou a se intensificar, e Clara sentiu a presença da mãe crescendo. A escolha é sua, Clara. Não se deixe levar pelo medo. A voz dela ecoava, imponente e segura, atravessando a tempestade de emoções. As sombras se tornaram mais densas, ameaçadoras. Se você cruzar essa linha, Clara, tudo acabará. Ricardo rugiu, mas era tarde demais. A fenda pulsava, e Clara compreendeu que precisava dar um passo à frente, enfrentar o que estava escondido sob anos de mentiras. Eu sou mais forte do que você pensa. E antes que pudesse mudar de ideia, Clara atravessou a luz, a pistola em mãos, mas não para atacar. Eu quero a verdade. Quero entender quem eu realmente sou. O mundo girou. Sombras de seu passado, rostos que ela não reconhecia, começaram a aparecer, suas histórias se misturando em cores vibrantes e sombrias. Clara sentiu que estava na iminência de descobrir a verdade, que alteraria seu destino e a de Lucas. A luz suprimia as trevas, revelando o caos, e no centro dele, Clara viu sua mãe, estendendo a mão. Vamos, Clara. É hora de libertar nossa história. Ela hesitou um instante, mas a conexão emocional era palpável. Com um movimento decidido, Clara agarrou a mão da mãe, e a fenda se iluminou de tal forma que pouco a pouco a escuridão começou a se dissipar. Ricardo gritou, mas seu som se tornava distante, como o eco de um pesadelo. A luz engoliu tudo, e o caos deu lugar a um silêncio absoluto. Clara abriu os olhos e a casa estava vazia, como um oásis de paz. Mas e Lucas? O que aconteceu com ele? A verdade ainda pairava no ar como uma promissora sombra. O que seria de sua família agora? A dor dos segredos estava prestes a ser exposta, mas o caminho à frente ainda era incerto. E no fundo, Clara sabia que a liberdade, mesmo desejada, sempre vem acompanhada de um preço. O porão agora era só um eco do que foi. Estou livre. Mas e os outros? Ela se perguntou, perdida, com o coração acelerado. As perguntas ecoavam dentro dela mais uma vez. Haviam ainda mais segredos para desvendar?
Com uma sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, angústia, Clara virou-se para a porta, respirando fundo. O que eu devo fazer agora? E enquanto ela se preparava para enfrentar o desconhecido, a certeza era clara. A verdade hesitava em se revelar, mas uma nova jornada começava. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença.